Olá a todos, aqui estamos novamente para comentar o Evangelho, dessa vez o Evangelho da 28ª semana do Tempo Comum. Nós estamos acompanhando São Lucas nesse ano C. Estamos então no capítulo 17, no versículos 11 a 19. Mas vamos colocar um pouco o contexto do que vem antes, né? São Lucas, ele quer narrar um caminho de Jesus a Jerusalém, mas também quer dizer um caminho dos discípulos para seguir Jesus. Um caminho de transformação de ser uma pessoa mundana a ser um discípulo de Jesus. Então, é um paralelo. A vida de Jesus, a vida dos discípulos, a nossa vida. Então, no capítulo 16, São Lucas está falando dos perigos para o coração, de que nós devemos ter o coração posto em Deus, inclusive nos servimos das coisas do mundo para isso, e não ao contrário, entregar o nosso coração ao mundo. Então fala a parábola do administrador infiel, ser fiel no pouco para depois receber muito. Nós precisamos fazer violência para conseguir isso. E depois a parábola do rico Lázaro, do rico e do pobre Lázaro. Em seguida, o capítulo 17 começa falando sobre o escândalo, ou seja, como o coração pode se corromper. E, corrompido, ele está pronto a ser destruído. Então nós precisamos trabalhar para transformar o nosso coração, porque o reino de Deus está próximo. Então foi a liturgia das semanas anteriores, né? Muito cuidado com o escândalo. A nossa fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente para que se dê essa transformação. E é possível, é preciso muita humildade para que Deus possa fazer isso no nosso coração. Então, é aquele convite, né, de que o servo, quando faz o seu trabalho, ele não precisa exigir nada, porque essa é a sua própria obrigação, mas Deus lhe vai dar, inclusive muito mais do que ele espera. Tudo isso é o contexto geral para a passagem da liturgia deste domingo, que vocês vão ler agora. Então, por favor, leiam com calma, tranquilidade, reflitam sobre o conteúdo e depois nós vamos colocar algumas perguntas para que vocês possam aprofundá-las. As nossas respostas às perguntas são mais uma tentativa de aprofundar o texto evangélico. Então, até já. Boa leitura. Esse evangelho narra como Jesus, a caminho de Jerusalém, passa pela Samaria. Ele está vindo da Galileia ao norte e vai para a Judéia ao sul, onde está Jerusalém, e tem que atravessar a Samaria, um território que está habitado por povos que não são judeus. Então, são uma espécie de, entre aspas, tumor no coração de Israel. Então, Jesus, ele, por ser judeu, também não é muito querido nessa região. Mas aí é que está a coisa interessante, porque aparecem esses 10 leprosos. A lepra era uma doença que na época não tinha cura. E além do mais, era considerada uma doença terrível, porque o fato mesmo da doença, né? Mas também pelo significado de impureza que ela trazia. Uma pessoa leprosa também significava que ela tinha sido amaldiçoada por Deus, pelo menos assim achavam os judeus. Então, esses pobres leprosos que sofriam duas vezes, primeiro na carne e depois na alma, o preconceito, à distância nem sequer se aproximam de Jesus para não deixá-lo impuro. É óbvio que não podiam fazer isso, né? Mas eles respeitam a Jesus e então clamam lá de longe, né? Pararam à distância e clamaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então a pergunta que eu coloquei aqui para reflexão é: os leprosos pararam à distância e suplicavam a Jesus que os curasse. Por quê? Por que o faziam?
Não tanto o fato de por que estar à distância, né? Mas por que pediam a cura a Jesus? Eles não estavam na Samaria. A Samaria não aceita os judeus, então Jesus ele deveria ter sido hostigado, maltratado, perseguido. Mas ao contrário, esses leprosos suplicam a Jesus. Porque eles já conseguem ver com outros olhos que talvez outras pessoas que não sofrem o que eles estão sofrendo não são capazes de ver. Eles conseguem ver em Jesus. Cadê Jesus? Em Jesus, alguém que é muito mais do que um simples mestre. O chamam mestre. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Mas no seu coração, eles acreditam que Jesus é algo mais. Talvez não sabem dizer o que é. Mas esse homem especial, que fez coisas tão especiais, que tem um amor tão misericordioso, vai ter misericórdia deles. Vai ter compaixão e vai se aproximar deles para curar. Que outro mestre de Israel faria isso? Ninguém. Esses leprosos jamais teriam coragem de se aproximar de algum outro fariseu, algum outro doutor da lei, porque imediatamente seriam rechaçados, expulsos da sua presença como impuros. Eles reconhecem Jesus, um homem misericordioso. Percebem nele a sua misericórdia e sabiam no fundo do seu coração que não iam ser rechaçados. E depois a fé de que Jesus tinha poder. Esse homem é especial, eles não sabiam dizer o que era, mas tinha algo de especial. E Jesus podia curá-los. Eles não pedem a cura diretamente, mas Jesus sabe que no seu coração é o que eles desejam. E aí vem a segunda pergunta que nós colocamos, né? Jesus não faz nenhuma oração de cura. Olha que interessante, né? Mas somente os envia aos sacerdotes. Por quê? O que isso pode significar? Jesus, ele não diz nada. Ele não precisa dizer. O poder está na sua alma. Ele é Deus. Basta um ato da sua alma, do seu pensamento, do seu coração para curar, para transformar as vidas daquelas pessoas. Então, quando Jesus disse que eles fossem aos sacerdotes, ele estava dizendo implicitamente: eu vou curar vocês. E então vocês podem se apresentar aos sacerdotes para que eles lhes dêem um certificado de que vocês realmente foram curados. Porque o sacerdote era quem julgava a pureza ou impureza legal. Então, eles eram impuros e se apresentariam curados. Então, o sacerdote daria o certificado de que eles estavam curados. Então, ainda que naquele momento em que eles estavam diante de Jesus, eles não foram curados, eles acreditaram. Eles acreditaram. Jesus vai nos curar. Porque senão não teria nenhum sentido que eles tivessem ido ao encontro dos sacerdotes. E lá foram eles, de caminho. E quando eles iam de caminho, aqui diz o Evangelho, aconteceu que foram purificados. Olha só que o evangelista não coloca a palavra curados, coloca purificados. Então eu lhes proponho essa terceira pergunta. Somente um samaritano voltou para agradecer. Por que somente ele? O que aconteceu com os demais? Então Lucas coloca purificados porque quer dizer que, em primeiro lugar, Jesus queria curar a alma dessas pessoas, tirar deles esse estigma de que eles eram impuros. A partir desse momento, eles eram puros. Puros na alma, Jesus lhes cura a alma, puros no corpo. Mas, para a cura da alma, é preciso que a pessoa esteja aberta à fé. Aberta à fé. Não só a fé da cura. Eles tinham fé de que Jesus tinha o poder de curar os seus corpos. Mas será que todos eles tinham fé e tinham desejo de que Jesus curasse as suas almas? Pois parece que não. Parece que somente o samaritano tinha. Somente ele se sentiu curado na alma. Tanto é que teve gratidão. Só uma alma curada pode ter gratidão.
E então ele volta para encontrar-se com Jesus e agradecer. Enquanto que todos os outros foram embora. Não voltaram para agradecer a Jesus. Mas o samaritano voltou. E é interessante que é um samaritano, quer dizer, os outros eram judeus. Eles tinham muito mais motivos para estar agradecidos, muito mais motivos para estar esperando o Messias, porque era um como eles. Mas eles estavam fechados. Eles estavam fechados. Eles estavam mundanizados. Eles só queriam voltar para o mundo. Eles queriam voltar para a Samaria, onde eles estavam. Eles não queriam migrar para Jerusalém. Ou seja, simbolicamente fazer essa caminhada que Jesus estava fazendo. Eles não queriam seguir a Jesus. Eles queriam seguir o seu próprio caminho. Queriam seguir o seu próprio coração. E então, Jesus não pôde fazer a segunda parte e mais importante do milagre, curar os seus corações. Recordemos, essa parte do Evangelho, São Lucas está falando isso, da transformação do coração. Porque o reino de Deus está próximo. Esses tendo o reino de Deus ao seu lado, inclusive o reino de Deus foi quem lhes curou, porque Jesus é o reino de Deus, eles não foram capazes de ver. E então foram embora. Que triste. De que lhes adiantou essa cura do corpo se depois eles iam morrer? Mais cedo ou mais tarde iam morrer, já morreram. Enquanto que o samaritano, sim, voltou e Jesus lhe curou a sua alma. Porque ao final dessa passagem, Jesus diz o seguinte: quando esse homem voltou, né, Jesus tomou a palavra e disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Meus queridos, que extraordinário. Esse leproso, ele foi curado no corpo, mas a maior cura foi a da sua alma. Ele foi salvo. O que significa a salvação? Qual é a salvação que Jesus nos veio trazer? Ele veio nos libertar do pecado. Do pecado. Esse homem foi salvo. Jesus o libertou do seu pecado. Ele então pode se encontrar com Jesus, o Filho de Deus encarnado. Meus queridos, isso é o que eu desejo a todos vocês, que possam se encontrar com Jesus como Filho de Deus. Não como taumaturgo que cura corpos ou que atende petições. Não, como aquele homem que cura corações. Que ele possa curar os seus corações, que ele possa curar o meu coração, que ele possa curar o coração do mundo que tanto precisa de cura. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!